Mas em uma das minhas postagens, quando eu falava sobre o olhar de Deus ao homem e do seu furor, ou o furor da sua ira sobre o homem que não se arrepende. E fui questionado. E até que eu entendi o questionamento. Além de ser um grande amigo meu, que tenho muito carinho por ele, mas entendi o questionamento, porque a visão seguida foi uma visão diferenciada da que eu procurei apresentar. Ao falar de amor e perdão, às vezes esquecemos antes de condenação, juízo e condenação. Amor e perdão, sim, mas antes, juízo e condenação. Deus é Deus de amor e evidente de perdão, mas Deus, antes, é Deus de juízo e de condenação. Diante do pecado, diante da gravidade, da seriedade do pecado. Nós estamos diante de uma cidade em que Deus, não vamos falar da história da cidade, não vamos falar especificamente de Jonas, não será uma mensagem desafiadora missionária, poderíamos. O livro, ele nos dá N caminhos de mensagens para percorrermos. Já preguei algumas vezes no livro, inclusive com desafios missionários, mas hoje não quero falar sobre isto. Eu quero falar justamente sobre o despertar de uma vida. E quando falamos do despertar de uma vida, e está contido, é evidente em todo o texto, mas em todo o livro, mas principalmente no texto, o despertar de uma vida, quando falamos sobre isto, pensamos que ela não se limita ao finito tempo do problema que vivemos. Vai muito além, é evidente. O problema que vivemos, muitas vezes, ele nos sufoca. E neste sufoco, ele tira de nós toda a esperança de uma manhã feliz. Principalmente quando o problema é o pecado. Principalmente quando o problema é o mal destruidor à alma. E seja qual for o tipo de pecado. Da inveja ao adultério, à prostituição e assim por diante. A mentira e assim por diante. A vaidade e tantos outros. A idolatria e tantos outros. É importante entender que quando falamos do despertar, é como se... O que seria o despertar? É como um renascer das cinzas. Quando, em toda a palavra de Deus, quando, ainda que não esteja inserido a ideia ou a palavra explicitamente sobre o despertar, mas quando se fala de renovo, de despertar, é como se fosse o ressurgir das cinzas. O despertar é justamente como um ressurgir, quem sabe, se é um renascer das cinzas, então é um ressurgir das sombras. Poderíamos dizer assim, tão escondidos, tão esquecidos, e quando despertamos, ressurgimos das sombras. O despertar é como um ser preenchido no vazio da alma. Estamos tão atribulados e tão angustiados e tão perturbados e tão vencidos pelo problema, especificamente o pecado, que é a questão aqui discutida no texto,
que o despertar seria esse ser preenchido, ou a alma ser preenchida por Deus. Também poderia dizer que o despertar é como uma conquista que cabe à vida em seu gosto. Passamos a ter gosto com a vida, e isto como uma conquista. Conquistamos o gosto, reconquistamos o gosto à vida. Isto é o despertar. E o povo de Nínive, este povo precisava de um despertamento espiritual. Um despertamento espiritual. O povo de Nínive, ele estava vencido por seu problema, pelo seu mal, e este povo necessitava de um despertar espiritual, um renovo em suas vidas, o sair das cinzas, das sombras, do vazio da sua alma. Quando lemos todo o livro, especificamente este capítulo ou este texto, percebemos isto. O texto ele é bem claro em dizer, então, que o profeta ele prega o arrependimento de Deus. O único motivo do profeta ir a Nínive, o por qual ele deveria ir a Nínive, era para pregar arrependimento, mudança, transformação. A teologia, gostei quando a irmã falou em teologia. A teologia, ela acredita que a palavra, o termo arrependimento, ela significa 3 coisas. Primeiro, significa mudança em si, arrependimento. Mas ela indica 3 coisas. A mudança de sentimento, porque primeiro vem o sentir, a emoção. A mudança de pensamento, porque é o que nós sentimos, percebemos, passamos a pensar sobre ele, sobre aquela coisa. E mudança de atitude, essas 3 coisas. Então, quando o homem ou a mulher está arrependido, ele muda radicalmente. O arrependimento faz isto. O sentimento dele para com Deus e para com o próximo, o pensamento dele para com Deus e para com o próximo, e a atitude dele para com Deus e para com o próximo. Isto é arrependimento. E o povo de Nínive, este povo precisava ouvir a palavra de arrependimento. Quantos eleitos, Ricardo, havia naquela cidade? Sei lá, todos se converteram, então, de repente, seriam todos eleitos? Mas não estamos falando disso, estamos falando de arrependimento. O que resulta o ter uma experiência com Deus, o ter uma relação com Deus, arrependimento. E o povo de Nínive foi pregado a ele pelo profeta Jonas, arrependimento. É isso que o texto diz. O texto deixa bem claro que este povo precisava deste arrependimento porque era um povo malicioso. Vamos tratar sobre isto. Um povo maligno, malicioso, maligno. Um povo que tinha um coração malicioso, um coração maligno, perverso, cheio de iniquidade. E veremos sobre isto. Este povo, e é isso que o texto está dizendo, dessa malícia de coração, dessa perversidade, dessa malvadeza, ser um povo malvado, um povo que não tinha nenhuma experiência com o Senhor. Então esse povo, diz o texto, que ele foi tomado mesmo em sua maldade, foi tomado por um sentimento profundo de arrependimento. Que coisa legal. Mesmo em toda a sua maldade, mesmo em toda a sua perversidade, em toda a sua, ação, sentimento, pensamento e ação maligna,
ou maligna, eles foram tocados e se converteram. Todos se entregaram a Deus, mudando a vida num clamor. Imagina toda uma cidade clamando por perdão. Pensa nisto. Todo o Baturité, 35 mil pessoas chorando, clamando por perdão. Vamos limitar. Todo o conjunto São Francisco. Não, Maria José Viana. Não é isso? Não é, Cid? Maria José Viana. Maria José Viana. Todo o conjunto clamando por perdão. Imagina. Imagina todo o conjunto São Francisco clamando por perdão. Vamos limitar mais ainda. Toda esta igreja clamando por perdão. Todos, cada um, do pastor ao presbítero, ao membro de igreja. A cidade, diz o texto, clamava por perdão. Finalmente, o texto é claro em dizer que a mensagem ela teve um efeito poderoso, gigantesco, à vida daquele povo, com uma mudança de vida espiritual e, evidente, social. Se há mudança de vida espiritual, há mudança de vida social. Não há mudança social em um país sem mudança de vida espiritual. E a mudança espiritual muda uma nação, uma cidade, um bairro, uma igreja, um indivíduo, muda em toda a sua alma, mas também em todo o seu ser de vida física e humana. Sem o despertar não haverá isto. E o texto diz que isso aconteceu. O despertar, então, espiritual à vida do povo foi uma experiência bela e transformadora ao estado perdido que eles se encontravam, ou que ele se encontrava. Isto foi o despertar espiritual ao povo de Nínive. Falar disto é dizer sobre uma dura mensagem pregada e que gerou um grande arrependimento. Eu quero falar sobre isso. Uma dura mensagem pregada que gerou um grande arrependimento. Sabe? E podemos aprender no texto, ou aprender com o texto, tirando algumas lições. Poderíamos tirar aqui muitas lições, mas eu não tenho tempo para isso. Os irmãos sabem que falar no meu tempo normal já dá 45 minutos, 50, e estou tentando diminuir, mas não consigo. Eu não sei porquê, me perdoe, mas eu não consigo. Tá? Eu tento, rapaz, eu tento, mas não consigo. É difícil para mim. Vou tentar hoje. Sei que é difícil. Então não falaremos muito. Mas no que eu quero falar, eu entendo que como primeira lição podemos tirar desse texto, é que houve sim uma causa. Houve uma causa espiritual, mas houve uma causa. E essa causa tinha por objetivo alcançar o estado perdido de um povo. O estado perdido de uma cidade. O estado perdido de indivíduos vencidos pelo pecado. Esta era a causa que Deus impôs ao profeta Jonas. Esta foi a causa imposta por Deus ao profeta. Ainda que ele não tenha levado a sério e na sua primeira atitude ele desistiu, e sabemos disso, como eu disse, não vou contar aqui a história, e diz assim o contexto, que ele desistiu e correu, entrou no navio, comprou uma passagem e foi lá para o porão, e o navio ia indo a pique, e ele se declara culpado, e o povo joga Jonas no mar. E ele é engolido pela baleia, e assim por diante.
Além deste momento, temos este outro. E aqui o Senhor agora não acaricia, não alisa, não contra-argumenta, apenas diz, vai. Apenas diz, vai. Porque existe uma causa, o pecado. O pecado assola, o pecado destruidor toma conta de uma nação. E esta cidade, diz o texto, é importante para Deus. E por que uma cidade em pecado é importante para Deus? Por que um homem em pecado, uma mulher em pecado é importante para Deus? Porque Deus quer. Assim. Deus quer o homem. Deus quer a mulher. Seja ele quem for, e onde estiver, e como estiver. E por ele querer, passa a ser a causa de Deus. A vida do profeta muda, porque o seu conceito passa a mudar. Ora, quem são esses indivíduos? Quem é este povo para que Deus se importe tanto e queira e faça tudo isso? Simplesmente aqueles que Deus queria. Assim. E aí, irmãos, os nínivitas, eles precisavam entender que se não houvesse uma conversão, seriam destruídos. Porque o pecado, ele é destruidor. E eles precisavam de arrependimento. Deus é direto a chamar aquele homem, aquele profeta, Jonas, e dizer, olha, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu tento entender essa coisa da malícia. Ele não é muito específico aqui. Não é quem estuda, quem gosta de estudar a Bíblia, já leu esse texto aqui. Ele não diz assim, não é com muita clareza. E para eu falar sobre isto, eu tive que, meu Deus, além da oração, evidentemente, sempre a oração, sempre a busca por Deus, mas tive que ler muito, buscar muito, procurar entender cada colocação, o que seria em si, e por que essa preocupação de Deus com uma malícia. E usa apenas o termo malícia. Seria muito simples. Mas aí, irmãos, a maldade do povo de Nínive, que chega até o céu, ela precisava ser alertada por Jonas. O que seria essa malícia? Quando a gente vai estudar, ela é clara em dizer que a malícia seria justamente o ser um enganador. E eu disse, Senhor, como ser um enganador? Ser este enganador ou ser aquele que ilude o outro para proveito próprio? O que é o enganador? É aquele indivíduo que ilude o povo ou ilude o outro para proveito próprio, seja qual for o tipo de ilusão. Às vezes com imagem de extrema santidade, ou com imagem de pobre, miserável, desgraçado, infeliz. Às vezes com a imagem, a pregação de uma imagem, o pobre coitado, limitado, carente, ou o grande e poderoso Senhor sobre todos, ou sobre todos, ou sobre tudo. Eu não sei, mas este enganador era presente, ou ser enganador era uma qualidade presente na vida do povo de Nínive. Eles eram enganadores. Eles iludiam com as suas mentiras, com as suas falsidades,
com os seus contos. Eles fantasiavam tanto a vida e que passavam. Mas não somente isto no dia a dia, mas também acredito que vamos levar a questão lá para a questão, vamos levar lá para a questão financeira, talvez. Financeiramente, não sei. Casados, iludindo, enganando a esposa. Estou aqui conjecturando, enganando o esposo, mentindo, dando uma imagem falseada de bom rapaz ou de boa moça, eu não sei. Mas eram enganadores. O enganador, irmão, rouba a confiança do outro. Aquele que engana, ele está roubando a confiança do outro. Isto é ser enganador. E eles, em sua malícia, eram enganadores. Eles eram astuciosos, traiçoeiros. Traiçoeiros. Esta é a ideia do termo malícia também. E quando diz que eles eram astuciosos ou traiçoeiros, eles eram aqueles que quebravam facilmente a fidelidade. Ei, Fabiana, estou contigo para o que der e o que vier. Na primeira pedra do sapato, oxê, se vira. Se vira, problema teu. Quebram facilmente a fidelidade. Basta trazer um desgosto, não agradar à vontade, a tua ideia, um sentimento. Eram assim, traiçoeiros. Eles quebravam facilmente o contrato com o outro, a fidelidade. Não havia respeito ao outro no que ele representava. Isto tem a ver com a malícia. E eu fui ler mais um pouco, procurando entender, e cheguei à ideia de que, se eles são maliciosos, também há neles uma má formação de conduta. Muitos deles eram assim porque foram criados assim. A formação deles foi essa, eles não tiveram exemplo. Eles não tinham exemplo com os pais, eles não tinham exemplo com os irmãos, eles não tinham exemplo do outro, do vizinho. Eles não tinham exemplo. Eram maliciosos e, por isto, a inclinação deles ao mal era natural. Além de ser carnal, além disto, que já é natural, também porque a formação deles não era uma boa formação. Eles não tinham uma boa formação. E vale salientar, boa formação, educação no lar, não tem nada a ver com dinheiro. Tem nada a ver com dinheiro. Não é a riqueza que torna o garoto bem educado ou de uma formação boa familiar. Pode ter dinheiro ou não ter dinheiro. Pode ser uma mulher idosa ou uma mulher nova. Independe. Pode ser jovens ou não, independe. Mas eles eram maliciosos e não tinham como malignos esta boa formação. E a maldade, a malícia deles, diz o texto, chegava até ao Senhor. O mal da vida deles subiu até o Senhor. E o Senhor fica indignado com isto. Eu queria só trazer para nos ajudar Salmos 5, 4 a 6. Eu não vou ler o texto, vocês leiam, fiquem aí com o texto aberto, mas vamos entender o que é que está dizendo Salmos 5, 4 a 6.
Notem tudo isto que eu falei sobre a malícia. Notem tudo isto que eu falei sobre o ser malicioso e o que significa ser maligno, ser malicioso. Estas qualidades que eu citei. Agora vamos ler, vamos entender Salmos 5, do versículo 4 ao versículo 6. Salmos 5, do versículo 4 ao versículo 6, está dizendo que Deus não tem prazer com a injustiça. Porque Deus mandou Jonas para Nínive? Porque ele via injustiça naquele povo, via um povo injusto, um povo sem lei, povo sem lei. O mal não habita com Deus, não convive com Deus, diz Salmos 5. Aquele povo cheio de maldade não tinha Deus. E no quanto mais a maldade era presente na vida deles, a prática do mal era uma constância na vida deles, mais eles se esvaziavam de Deus. Almas vazias de Deus. Porque Deus não permite que o mal habite com ele. E seja quem for. Eu posso ser o pastor de nome e renome. Eu posso ter fama. Eu posso ter uma boa eloquência, ser extremamente eloquente, ou seja, poder ou capacidade de convencimento no meu diálogo. Isto é eloquência. Eu posso ser. Independe. O irmãozinho e a irmãzinha pode ser uma boa mãe, etc. Mas se ela for má em si, nas suas sombras de vida, ele ou ela, Deus não permite que faça parte do convívio dele. Não. Deus rejeita os arrogantes e aos que praticam o mal, é isso que está dizendo o texto. Deus reprova aqueles que praticam o mal, aqueles que são arrogantes em si. O que é arrogante? Nariz em pé. Assim, bem no miúdo, nariz em pé. Tem pessoas que quando te olham de baixo a cima, de cima a baixo. Isso é tão feio, muito feio. E Deus acha muito mais feio do que eu. Muito mais. Eu posso até perceber em um momento alguém fazer isto. Mas Deus te vê todas as vezes quando você faz isso. Com os teus olhos, julga de baixo até em cima quem é quem. Como isto é feio. E Deus, ele rejeita o arrogante. Deus, ele interrompe o andar dos traiçoeiros e dos trapaceiros, diz o texto. Por isso que Deus mandou Jonas falar ao povo de Nínive. Porque era um povo cheio de trapaceiros, cheio de indivíduos traiçoeiros. Como é que se diz assim aqui também? Parece que é traíra, é? Eu já ouvi também assim alguém falar assim, né, no Ceará. Aquele cabra é traíra. Traíra, não é assim? É. Traiçoeiros. Que esperam nas sombras para dar o bote. Deus, ele interrompe e Deus reprova a crueldade. O assassino não é apenas aquele que tira a vida, não. O assassino pode ser aquele que tira o brilho do semblante do outro, a alegria e a paz do coração do outro, a esperança e os sonhos, da vida do outro, que interrompe, que investe com terror nas possibilidades do ganho do outro. É assassinar o outro em sua projeção,
em seu ganho, em sua felicidade, em sua família e assim por diante. Mas Deus, ele reprova a crueldade. Isso porque o mal de Nínive precisava chegar a um fim, porque ele já estava chegando até o Senhor. O Senhor, por meio do profeta, declara ao povo a necessidade, assim, de arrependimento. Diz assim, capítulo 1, 3, versículo 1, proclama contra ela, contra esta cidade, a mensagem que eu te digo. Proclama, diz, apresenta, declara, grita, fala bem alto do pecado deste povo. Era isso que Deus estava dizendo. Da maldade desse povo, da malícia deste povo, porque está chegando até o meu coração. Eles se escondem nas suas ilusões, nos seus enganos, e eles precisam entender que são maliciosos e precisam de arrependimento. É isso que Deus está dizendo a Jonas. Deus torna Jonas um mensageiro. É interessante que o termo Jonas, não é, indica algo como um pombo, um mensageiro. O próprio nome já indica isso. Jonas, ele, ainda que não tenha feito com satisfação, com gosto, anunciado, mas fez por obrigação. Ele fez. Deus não estava preocupado com o gosto de Jonas. Deus estava preocupado com o que iria acontecer com o povo, com a mensagem que Jonas tinha que pregar. Interessante. Deus queria que o povo soubesse que só tinha 40 dias. Então vai lá e prega. O versículo 4 é interessante. Quando Jonas diz assim ao povo, olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Na tradução dos irmãos, tem uma outra palavra que diz, a minha diz subvertida. Tem um significado. Tem na Bíblia de vocês? Será que vai dizer o que eu quero? Destruída. No original, a ideia é destruída, desfeita. Ele vai mais além. A ideia é assim, espalhada, deixará de existir. Vai ser tirada não só do espaço físico, mas da lembrança. Deixará de existir. Se não houver arrependimento, não existirá mais. Deus mandará destruição. Então o povo precisava de um arrependimento, irmãos. Precisava que houvesse mudança de sentimento, mudança de pensamento e mudança de atitude para com Deus e para com o próximo. Arrependimento. O povo no seu agravo precisava ser perdoado por Deus. Por isso que Deus manda Jonas pregar para o povo de Nínive. Mas quando falamos em Jonas 1 e 2 e 3, de 1 a 10, no tema uma dura mensagem, um grande arrependimento, também vemos a indicação de uma outra lição. Só esta, mais, tá? Prometo. Uma outra, ou a indicação de uma outra lição. A mensagem, esta é a lição que podemos ver. A mensagem, ela mudou de forma radical a vida do povo de Nínive. Mas ela mudou do que nós adiantamos nesse primeiro momento por força de um arrependimento. O texto lá no versículo 4, ele diz também assim, que o profeta ele começou a percorrer a cidade e a pregar.
E eu pensei sobre a importância da pregação. Eu dizia uma certa vez para alguém que tentava interromper o meu trabalho ou questionar o meu trabalho, quando eu posto tantas mensagens e falo tanto e aí eu disse assim, eu tive que dizer, não é? Eu sou um pregador. Eu poderia ser um empresário. Meu pai tinha uma indústria antes dele morrer. Pequena indústria, mas era uma indústria. E eu poderia ter seguido os passos dele, porque eu conhecia tudo do que ele tinha. Mas aí disse para o meu pai, eu quero ser um pregador. Eu poderia ser, tenho certeza, um grande filósofo, porque eu gosto de estudar. Muito. Tanto que fiz a academia. E no auge do meu desenvolvimento acadêmico, as pessoas estavam me chamando muito mais de mestre do que de pastor. Eu estava sendo convidado para dar muito mais palestra em faculdades sobre questões teológicas, filosóficas, do que em igrejas sobre questões teológicas. Eu disse, opa, não. Eu fui chamado para ser pastor. Eu poderia ocupar um cargo como ocupei de gerência. E Dr. Newton, quando eu disse, vou deixar tudo para ser pastor, pregador, lá em Fortaleza, primeira igreja, a igreja, melhor dizendo, a igreja da Barra do Ceará, que hoje é o pastor Rogério. E ele disse, você é louco. Você tem um talento natural de supervisionar vendas. Eu ri e disse, eu fui chamado para ser um pregador. E tenho dito assim para Deus, Senhor, permita que se eu tiver que morrer, que eu morra pregando. Já pensou que coisa legal aqui? Eu estou pregando aqui para todo mundo, aí tem um infarto agora aqui, pum! Hã? Mas ia ser uma agonia, né? As mulheres iriam correr, mas alguns iam dizer glória a Deus e aleluia. Tenho certeza. E ia Raquel? Com certeza. Porque eu ia deixar vocês no sofrimento e ia para o bem bom com o Senhor Jesus. Ora, sério? É verdade. Imagina isso. Jonas foi chamado para isto, para pregar. E eu falei lá atrás, no início, na primeira parte, que havia uma causa, o povo de Nínive. Mas esta causa precisava de alguém, porque não eram os anjos que viriam e que iriam pregar. Tinha que ser Jonas. Não eram os anjos, não são os anjos que têm que vir aqui tocar o teclado, a guitarra e cantar com a irmã e bater na bateria. Tem que ser vocês. Tem que ser vocês. Não é o anjo que tem que vir para a reunião de homens e se reunir e... Tem que ser vocês. Ou na reunião de mulheres, tem que ser vocês. Ou nas programações do jovem, tem que ser vocês. Eu não sei o que e como você vai pregar. Eu não sei. Jonas aqui pregou, bem redundante, pregou pregando. Falando. Eu não sei vocês. Se tinha uma causa, o povo de Nínive, era preciso que tivesse um agente, e Jonas era este agente, o agente de Deus. Para pregar, para falar da verdade de Deus. Aquele povo.
no versículo 4, quando ele diz que Jonas sai para pregar, tudo que fizeram anteriormente, em sua falta de responsabilidade, agora era coberta com o seu trabalho, com a sua atitude. Mesmo sem querer, ele foi e pregou. Ele sabia que tinha que pregar. E diz o texto que ele percorre a cidade caminho afora. É bom sair na moto e vendendo e ganhando dinheiro. É bom. Bênção. É bom. Passar a semana viajando e trabalhando. É bom. É bom. Quem trabalha e ganha dinheiro, lógico, é bom ter seu dinheirinho. Mas aqueles que, quando são chamados e convocados para um trabalho, especificamente um trabalho, ainda que tenham seu dia a dia de luta, mas na hora e para o que foram chamados, tem que cumprir. Tem que ser responsável. Porque Deus exigiu isso de Jonas. Não podemos cruzar os braços. Jonas não podia ser um cara que sentar e esperar que caísse na sua cabeça uma uva. Imagina se fosse uma jaca, num pé de jaca grande, hein? Ele estava atrapalhado. Já pensaram nisso? Uma rocha caindo na cabeça dele, deslizando de um monte? Então, irmãos, somos chamados para pregar algo específico, e ele foi chamado. Eu leio assim Romanos 10, 14, Paulo falando assim: olha, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Não tem como. Nós invocamos a Deus porque cremos. Mas, e como crerão naquele de quem não ouviram? É um problema. Como crer sem ouvir? Aí um outro problema apresentado por Paulo. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmãos, para invocar a Deus é preciso que o homem creia. E creia na mensagem que por alguém foi pregado. E era isso que o povo de Nínive precisava. Que alguém pregasse. E não era qualquer um. A responsabilidade de fazer o que temos que fazer é única e dada por Deus. Eu estou dizendo assim a Deus, Deus, não vou dizer isso não, mas eu vou ter que dizer. Desculpem. Não desculpem não. Às vezes, somos mais ratos de igreja do que ovelhas. E quero me incluir. Quero me incluir. Às vezes. Estou falando isso no risco de no próximo domingo ninguém vir mais aqui. Mas eu queria que vocês pensassem muito nisto. Às vezes, somos mais ratos de igreja do que ovelhas. Porque rato ou fica sempre no cantinho ou acuado. Ovelha está sempre pronto para ouvir a voz do seu pastor, que não sou eu, é o Senhor. Sou eu não, é o Senhor. Rato só quer uma desculpa para encontrar o primeiro buraco e correr com medo. Ovelha não. Se deu liberdade, ele bate perna. Tanto que o pastor tem que, às vezes, ir lá no precipício e tirar ele. De tanto bater perna que ele bate. Sabe, irmãos? E Jonas precisava mostrar para aquele povo que eles não podiam ser como um rato.
Deus os queria como ovelhas, transformadas, sem nenhuma desculpa para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Sem nenhuma desculpa. O versículo 5 de Jonas 3 diz assim: os ninivitas creram em Deus, mas creram porque alguém pregou. Creram porque alguém pregou. Se Baturité não está crendo, é porque não estamos pregando. Estamos só com fanfarra. Só com oba-oba. E não quero me... Agora não falo só de mim, não. Falo de todos os outros aqui da cidade, que se dizem evangélicos. Acuados com medinho do que vem acontecer, do que vai acontecer. Ai, é isso que vai acontecer. Ai, hoje eu vi um vídeo, olha, a terra está mudando, a terra está agora mais rápido os dias, olha, são sinais. Eu estou pouco ligando sobre sinais. Eu quero saber o que eu tenho que fazer, pregar. Eu quero lá saber quem é ou quem não é, ou o que vem ou o que não vem. Eu quero saber o que eu tenho que pregar. Seja aqui com liberdade, ou seja na cadeia. Ou apenas morto, mas pregando, porque até morto eu quero dar testemunho. Por isso que eu luto tanto contra o pecado. Corram meio mundo de vida de Ricardo Davis. Olha, não estou dizendo isso, não é desacatando o diabo não, porque ele é mau, é perverso, é terrível, é sem vergonha, mau caráter, é o diabo. Mas corram por esse Brasil, por onde eu passei, se eu tenho o rabo preso. Não! E não é porque eu sou o poderoso, não. É porque eu procurei sempre levar a sério o que eu sou. Pregador. Pregador. Testemunha. Oh. Sabe? Quando eu deixei de ser e não quis mais levar a sério e continuar na minha função de professor, foi por isto. Oxê, professor, eu sou pastor. Oxê, preletor? Não, eu sou pregador. Não, peraí. Está errado. Sabe, irmão, pregador, precisamos de indivíduos. Romanos 4, 5. Confiam em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. Então, o povo que confiou em Deus, a fé deles foi creditada como justiça. Diz o texto que o povo faz o seu jejum, traz sacos sobre o seu corpo, e o mau caminho, ele é vencido, e a violência das suas mãos é retirada. A violência das suas mãos, sabe, é esquecida, e os seus maus caminhos são esquecidos, porque há conversão. Uma dura mensagem, um grande arrependimento. O que é que nós podemos aplicar à nossa vida? A mensagem do Senhor sempre exige mudança. Aqui, ela exigiu uma mudança. Espero que na minha vida, como foi pregado e ele falou profundamente, na vida de cada irmão, também tenha exigido mudança. Nós não temos direitos de julgar a ação de Deus no que Ele quer que façamos. Apenas cumprir a sua ordem. Vamos aplicar isso à nossa vida. Apenas cumpra a ordem dEle. Não julgue o que Ele quer e como Ele quer. Porque Ele quer, em quem Ele quer. Apenas cumpra a sua ordem. Uma vida de pecado
ela precisa de uma mensagem que o leve ao arrependimento. A vida de pecado do povo de Nínive não exigia uma mensagem de Deus é amor, Deus é alegria, Deus é juízo. E se não houver conversão, haverá destruição. Se não houver mudança na vida de vocês, haverá morte espiritual. Assim. Sabe? Uma outra aplicação que nós poderíamos trazer para a nossa vida, finalmente, é que sempre haverá tempo para mudar o mal em bem. Basta acreditar no Senhor. Seja qual for a situação do homem, como aconteceu aqui, nesta pregação, exposta pela pregação, sempre haverá tempo para que haja mudança do mal em bem. Basta acreditar no Senhor. Então sejamos um pregador, sejamos como Jonas, um pregador da palavra, sejamos como o povo de Nínive, carente e que busca o perdão de Deus.